Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores e vereadoras, ouvintes da TV Câmara. Este vereador vai entrar novamente num assunto que já é muito conhecido, mas talvez outros não conhecem, algumas pessoas que estão ouvindo a TV Câmara talvez não conhecem ou não entendam o porquê dessa fala, que é sobre o nosso cadastro ambiental rural, o CAR. Vou voltar novamente lá atrás, desde 2014, eu e muitos colegas que estão aqui, na época subprefeito Ricardo Gladys, a gente fez um trabalho junto à Secretaria do Meio Ambiente na época, de ir até as comunidades, primeiramente, divulgar reuniões que a Secretaria do Meio Ambiente, enfim, órgãos, Emater, sindicato, estariam lá em reuniões reunidos explicando que era assim a obrigatoriedade que tinha de se fazer o CAR, que não era uma obrigação imposta pelo município, e sim uma lei federal que teria que todo mundo, os agricultores, fazer esse cadastro ambiental. No primeiro momento, a gente passou muita dificuldade, enfim, eu fui convidado, antes disso, para fazer parte deste grupo, porque dizia lá, enfim, o secretário do Meio Ambiente, pessoas, inclusive a Melissa, que está aqui com nós agora, a jornalista que participou muitas vezes, dizia que eu teria muita identidade com os agricultores, porque o primeiro passo era o convencimento dos agricultores, que quando se fala em Secretaria do Meio Ambiente, ficam muito apreensivos e que muitas vezes o produtor, o agricultor, vê como o meio ambiente, naquele momento, sempre impor situações que compliquem a vida do agricultor, e naquele momento era o inverso. Tinha que sim convencer o agricultor que tinha que fazer esse cadastro, que futuramente, enfim, tinha prazo, que era uma lei da Mata Atlântica, que tinha prazo para se fazer isso, e em muitos setores vai ser cobrado isso, que eu já fiquei sabendo no ICM, no Pronaf, em financiamentos, enfim, outras atribuições, que tinha que fazer isso, e me convenceram que era assim para contribuir. Passei a fazer parte muitas vezes, muitas noites, e não me arrependo disso, porque era um trabalho construtivo que vem a corroborar com os agricultores. E no primeiro momento não teve muita adesão, enfim, depois quando viram em divulgações de mídia, no domingo de manhã, no Globo Rural, enfim, vários meios de comunicações, aí aderiram e viram. Só que eu já me manifestei há tempos atrás, que 20% praticamente dos agricultores ainda não fizeram isso. E já esse trabalho vem desde 2014, o nosso município foi o primeiro e único a colocar isso à disposição dos agricultores no país. Estaria muito adiantado, investindo em torno de 1,5 milhão, um trabalho gratuito feito pela Prefeitura de Caxias do Sul, disponibilizando isso para os agricultores. E a gente sabe que quem busca fora disso, que a Secretaria, a Prefeitura estaria fazendo gratuito, o custo é muito alto, varia de 500 até 3 mil reais, dependendo da propriedade. E além disso, muita gente se perguntava, não, mas eu tenho lá 5 hectares, praticamente toda ela ocupada, não tenho preservação de mato, tenho um córrego que passa embaixo do meu parreiral, vou ter que cortar a pareira. Então, muitas dúvidas em cima disso, e foi deixado bem claro que quem fizesse cadastro dentro do prazo, isto já estaria consolidado. Mas que quem deixar extrapolar o prazo, depois, além de ter que pagar por fazer esse trabalho, vai ter que colocar em dia a sua propriedade, vai ter que repor na propriedade, isso dito pela Mata Atlântica, que a partir do ano que vem isso é cobrado, é feito nas propriedades. E se fala muito, já falei e digo, tenho projetos aqui dentro incentivando o plantio de árvores, que o interior não é o culpado se dizem que houve muito desmatamento no nosso país, que 86% dos produtores que fizeram o cadastro estão acima da média, tem mato sobrando. Eu sou testemunha disso, na minha região onde moro, antigamente nas recostas era puro lavoura. Depois vou chegar ali naquela foto, no final da minha fala, vou chegar numa outra situação do que
que pode complicar lá na frente para quem não buscar conhecimento. Enfim, na época, perdi um pouco o raciocínio, então a propriedade tem que fazer isso, é uma identidade da propriedade que ali no primeiro momento o produtor colocava mais ou menos como que é a propriedade dele. Isso não é uma medição de terra, isso é uma área dentro daquele todo, que não significa que provavelmente aquilo que tu fala seja numa topografia. Cadastro ambiental, não determina isso, mas sim para conhecer a sua propriedade. No primeiro momento o produtor ia lá, colocava mais ou menos, depois mais adiante era chamado para a Secretaria do Meio Ambiente, e é chamado ainda, para que sim confirme, então, bem detalhado, com funcionário da Secretaria, que hoje, ainda até o final do ano, está lá, que é a Vanísia, faz muito bem esse trabalho, é muito conhecedora do assunto, das propriedades, inclusive, contribui muito com os agricultores, e que é uma identidade daquilo que é preservando a mata, preservando os córregos, nascentes, e inclusive dentro daquelas áreas que os agricultores estão plantando. A gente sabe, eu como agricultor, que muitas vezes o agricultor planta vários anos numa mesma área, depois precisa deixar de lado para que essa terra descanse, principalmente quem trabalha com tomate, já plantou, o vereador Bandeira sabe que essa área, a terra para plantio de tomate precisa descansar, senão ele não dá seguidamento, não é que nem milho na mesma propriedade, e que possa sim, dentro desse esclarecimento, desses cadastros, mostrar sim, junto da Secretaria do Meio Ambiente, no seu cadastramento, aquilo que ele quer deixar como preservação, aquilo que ele tem de lavoura, que ali mostra, tem área produtiva, pareirais, fruteiras, enfim, e aquilo que estaria dentro da intenção dele, deixada de lado, e para depois voltar a fazer uma nova lavoura neste local. Só que também foi deixado para o agricultor uma expectativa, que eu acho, talvez faltou algum esclarecimento, que dentro da propriedade dele, como eu já falei, que é uma identidade, que dentro disso, que ele possa fazer o que ele quiser na sua propriedade. Vejo que faltou um pouco de esclarecimento. Dentro de cada propriedade, dentro daquilo que tu tem de preservação, que é aquilo da Mata Atlântica, cobra, que deixe cada propriedade, enfim, que preserve, sim, existe a possibilidade de que o agricultor possa buscar, sim, a refazer a lavoura num lugar deixado de lado, como eu já falei aqui. Então, o agricultor criou essa expectativa muito válida. Só que o agricultor, para fazer isso dentro daquilo que ele foi testemunha lá junto da Secretaria do Meio Ambiente, ele precisa, toda vez que ele quiser fazer uma lavoura nova dentro da sua propriedade, ele precisa novamente voltar à Secretaria do Meio Ambiente. A Secretaria do Meio Ambiente, dentro do cadastro que o agricultor fez, o agricultor está amparado sim, mas precisa voltar lá, falar para um técnico, enfim, lá na Secretaria do Meio Ambiente, a intenção de voltar a fazer uma nova lavoura dentro daquilo que cadastrou e buscar uma licença. Dito lá pelos técnicos, essa licença é gratuita e demora em torno de uns 30 dias, para que sim, esse agricultor possa fazer a sua lavoura, plantar muitas vezes o seu feijão, a sua área, sem ser multado. Por que que eu demonstro essa foto? Veja bem, colegas, esse agricultor, depois eu vou falar do lado de conhecimento dele. Esse agricultor é um agricultor que deixou a cidade por quê? Porque tem 25% de uma vista só, trocou a área da cidade pelo interior, uma totalmente cego, uma ele enxerga 25%, ele praticamente, ele recebe depois do momento oportuno, ali de uma declaração de líder para eu poder dar continuidade. Esse agricultor, volta novamente, deixou a cidade e dito por ele, me procurou num sábado à tarde na minha colônia, de medo de morrer na cidade atropelado porque não enxerga. Tem 25% de uma vista. Eu sei que para a lei isso não conta muito. Para a lei, de repente para um fiscal, talvez não durma num travesseiro,
Uma declaração entre a bancada. Eu sinceramente, segue o vereador Velocino Ex. Eu sinceramente, colegas, eu acho que eu não serviria para ser fiscal. Porque um fiscal que tenha coragem de ir lá multar numa situação como esta e dormir consciente num travesseiro, eu não acredito. Eu não seria capaz, sinceramente. Vejam bem, ele recebe um salário porque não enxerga, deficiente visual, foi morar no interior, tem um pequeno parelhazinho, a mulher cuida, inclusive troca dias com o vizinho, para que o vizinho possa auxiliar ela no cuidado das pareiras, sobrevive praticamente com as pareiras, deficiente visual, digo novamente. Veja bem, ali para quem não conhece, é lá na Capela São José, na Quarta Légua, nos fundos, praticamente é a divisa. É um triângulo, vocês podem ver que tem a estrada que segue, vai para a Vila Cristina, e a outra que vai na rampa lá. No meio, ó, tem rede dos dois lados. Praticamente as máquinas ali jogam para fora a sobra de reparação da estrada. Sobrou um pedacinho lá no meio. A mulher dele foi lá, fez uma lavourinha de feijão, colheu 20 quilos de feijão, que eu tenho testemunha, lá no meio, e viu numa certa época uma pessoa lá batendo foto na lavourinha deles, isso ainda no ano passado, na lavourinha de feijão, muito bonita, deu lá no meio, ó, era grande o pedaço, deu 20 quilos de feijão, talvez a metade disso aqui. Uma pessoa foi lá, fiz o trabalho dele, a maioria diz não, é a lei, tem que ser cumprida, sim, tem que ser cumprida. Mas quando você vai lá e se pratica a lei, primeiro, eu acho que deveria ver o dano que tem, que dano que tem ali. Esse fiscal foi lá, mediu 480 metros, plantado, que nem 300 não tem, mediu até os barrancos, colheu 20 quilos de feijão, e nada mais, nada menos que uma multa só de 5 mil reais. Beleza, né? Um deficiente visual vai ter que se defender agora, estou colaborando com ele, buscando alternativa junto, um parecer técnico, ele está amparado pelo cadastro ambiental, na área dele ele tem 7,5 hectares de mato, ele tem para cobrir muita gente que não tem nada de mato, só faltou, ele tem a segunda série, talvez que se deve um esclarecimento para ele que deveria ter procurado o meio ambiente, mas então imagine, agora vão ter que, ele procurou a Defensoria Pública, mandaram ele tem que provar, levar lá o carnê, que ele é deficiente, enfim, me procurou porque ele disse que os vizinhos falaram que eu defendo, mas eu defendo sempre, quando se tem a razão. A lei pode ser aplicada, mas o fiscal tem que ir ali ver o dano que teve, não houve dano nenhum, talvez ir ali dar uma explicação, ó, o senhor cometeu, deu um caretãozinho, deu 2 metros de lenha, amparado pelo cargo ambiental, ele pode cortar 20 metros de lenha para o gasto da família por ano. Então talvez a fiscalização, não sei se tem que marcar pontos por notificação, que procure tomar conhecimento disso. Se não conhece as regras do cadastro ambiental, que busque, para que não possa ir ali, ó, eu tenho muitos agricultores que dizem, a caneta está comendo, olha o desespero desse casal. Eu fui lá no sábado de tarde, porque ele me chamou lá, estamos colaborando, defendendo, colegas, olha que situação, o desespero dele, agora tem que convencer o jurídico do meio ambiente, convencer, não sei, tipo, mostrar, eles são mais técnicos que nós, quem sou eu para dizer isso, mostrar para ele que sim, talvez houve um extrapolo ali, de pouco, nada, mas o que você perdeu? Ó, nem a palmeira ele não tirou, tem uma bananeira para o lado de cima, olha ali, ó, uma areazinha lá no meio. Talvez faltou esclarecer por que esse vereador vem a falar isso. Porque desde lá atrás se criou uma expectativa que pudesse fazer dentro da propriedade as suas lavouras, tudo, mas que se divulgue que tem que fazer o cadastro ambiental, que toda vez que se queira fazer uma lavoura, tem que procurar a Secretaria do Meio Ambiente, porque não se dê margem para fiscalização. Porque é muito fácil escrever, é muito fácil. Você coloca no lugar desse produtor. De lá para cá nem plantou mais o feijão, nem esse último ano, nem agora, porque ele disse,
Ou não dá? Não se é mais dono de nada aqui. A sua parte, vereador Odilon. Obrigado, vereador Luiz. Vossa Excelência traz um assunto muito importante. Aliás, ontem nós tivemos uma audiência pública aqui e existe um ou outro fiscal em quase todas as repartições do poder público que não tem um pingo de sensibilidade. E este eu sei quem é e conheço. É um fiscal que não tem caráter para estar ali nesta função. Ele deveria ser, a bem do serviço público, afastado da sua função, porque ele já teve inúmeros problemas que nós conhecemos de subordinação, de aceitação, de controle. Na época, inclusive, se rebelou contra a instalação dos rastreadores nos carros locados, e é da postura dele. Mas eu tenho certeza que o jurídico do meio ambiente vai proceder correto, porque isso aqui é o suprassumo do absurdo. E junto com este fiscal deve ter algum ingrato ambientalista, alguém que denunciou, porque ele não é de caminhar muito, ele não ia lá descobrir isso aí, é mais de ficar dentro da secretaria. Mas Vossa Excelência traz um assunto importante, que dessa forma aí nós vamos inviabilizar o nosso interior. Se isso é motivo, uma lavourinha de 20 quilos de feijão, numa área que já era desmatada, que tinha simplesmente uma macega, é motivo para multa, então nós vamos daqui a pouco expulsar os nossos agricultores do interior. Obrigado pela parte. Obrigado pela contribuição. Então este vereador em momento algum quer chegar aqui e querer que se cobre, que não se cumpra assim a lei. Mas cada caso é um caso. E que mais irrita, eu principalmente os vizinhos e também como agricultor, então realmente se houvesse um dano, que houvesse o dano, se houvesse daquela área. Agora aqui é visível. Foi lá, mediu 480 metros de área desmatada. Sem conhecimento algum. Quem é que diz que ali tem mata embaixo das redes de luz, de energia elétrica? Que a RGE está fazendo muito derrubada, inclusive lá na minha região onde eu moro. Derrubou lá, enfim, está dentro do trabalho que tem que ser feito sim, para quando falta luz ninguém gosta. Agora vai lá, simplesmente não dá explicação nenhuma, fica lá batendo foto, deixa na ansiedade o produtor, e aí chega a multa para um casal que lá praticamente não tem outra alternativa a não ser ir lá morar no interior, ter a sua maneira de continuar a sua vida. Então veja bem qual é a expectativa. E aí se criou entre vários moradores da comunidade, espalha um para o outro. Mas aquilo que foi falado lá, quando foi feito o cadastro, para quem fez o cadastro ambiental, se dizia outra coisa. Talvez faltou sim um esclarecimento, que eu peço, enfim, que se divulguem, sindicato e matéria, que o agricultor busque novamente, toda vez que quiser fazer uma lavoura, para não deixar essa margem aí, dessas pessoas que talvez não tem conhecimento, sinceramente, não tem conhecimento do que é a lei, porque se tivesse, eu fosse fiscal, primeiro ia lá, fazia um relato, é dentro do trabalho, é dentro da lei, vou ver como é que está esse agricultor perante o cadastro ambiental, está amparado, tem mata de sobra, volto lá, converso com o agricultor, explico para ele de que forma que tem que ser feito, para que não pudesse ser punido. Agora até provar tudo isso, mostrar, com tanta coisa que se poderia fazer construtiva, que viesse a vir beneficiar o agricultor, daquilo que a gente fala a todo momento, que se permaneça no interior, primeiro se cria todo esse atrito, para depois ter que provar uma absolvição, talvez fique só numa advertência, o máximo uma advertência, porque como eu já falei, se ele poderia ter desmatado até 20, e esse vereador não é assim que se diga, não tem que derrubar porque ele está amparado pela lei. Cada caso é um caso. A pessoa, a família só busca aquilo que precisa para a necessidade do dia a dia. Vizinho falaram, olha, tirou ali um carretãozinho de 2 metros de lenha. Aí vai saber o que escreveu lá na multa, porque para encontrar uma multa de 5 mil reais, imagine bem. Isso aí não passaria de uma advertência. Então peço novamente que se divulgue a importância de fazer o cadastro, para que não se chegue ali na frente, se eu tivesse que vir aqui, eu e vários vereadores, mostrar os mesmos problemas, porque o que se ouve é assim, ó, a caneta está pegando.
a caneta está pegando. Então essas pessoas que não conhecem, que vai procurar conhecer. Para concluir, porque é isso que tem que ser o trabalho da fiscalização, buscar conhecimento para depois atuar de maneira correta. Era isso, senhor presidente.